Essa aí é a pesquisa referente ao movimento anarquista na cidade, e ela tem esse título referente à luta contra o aumento de ônibus, contra o aumento da tarifa, né, do ônibus no Brasil. Então, no ano de 2013, a gente teve aí essas manifestações no Brasil, principalmente, como eu havia falado, na jornada de junho, que foi referente à Copa das Confederações FIFA. A Copa do Mundo aí ocorreu em 2014, então em 2013 a gente teve aí essas manifestações. As manifestações que ocorreram em 2013. Então, esse ápice de manifestações foi esse ápice de manifestações que ocorreu em 2013, que foi esse tema de pesquisa aí para mim, que é o referente ao movimento da tarifa de ônibus. Então, beleza. Então, lá hoje a gente fala sobre esse livro, essa pesquisa aí. O movimento da tarifa. Então, é esse livro que a gente vai falar hoje. Bom, motivação, que é um fundamental e para qualquer pesquisa que se alinha aí, a motivação ela tem que partir do seu pesquisador de maneira clara, né? Para que ele possa estar relacionando de uma maneira mais adequada e eficaz aí a sua pesquisa. Então, motivação sempre é valorização da classe trabalhadora em qualquer segmento aí, e principalmente legitimar essas ações dos movimentos sociais. Então, sempre buscar a legitimação de qualquer tipo de ato, qualquer tipo de atitude dos movimentos sociais, demonstrar a divisão de classe no capitalismo, a segregação urbana nas metrópoles, já que é uma abordagem geográfica, e também foi pesquisar sobre a classe trabalhadora, principalmente os segregados e moradores de periferias. São aqueles moradores que não têm direito a um solo adequado dentro da cidade, que está desprivilegiado de rendimentos financeiros e que vive à margem do núcleo central da cidade. Também foi entender o que é cidade, urbanização, divisão de classe e revolução social. Então, as motivações, elas são parte de algumas categorias, né, como urbanização, divisão de classe, cidade. Então, essas categorias principais é que norteou essa pesquisa aí do anarquismo dentro da cidade. Então, problematização, como eu havia falado no início, no ano de 2013, houve essas manifestações no Brasil e ocorreram principalmente contra a Copa das Confederações. As jornadas de junho, elas fizeram com que as ações diretas se aplicasse muito, principalmente no início, na Copa das Confederações. Então, o governo brasileiro, que era, nesse período, dirigido pela Dilma Rousseff, ela
teve várias críticas devido a essa Copa do Mundo estar ocorrendo dentro do Brasil, sendo que o Brasil não tinha condições financeiras para se instalar em estado agressor, como foi o estado da FIFA, dentro do Brasil, né? E principalmente na construção das cidades, dos estádios, né? Dos estádios. As construções dos estádios, eles tiveram bastante crítica também, pois os estádios, eles tiveram uma grande gasto financeiro, o estádio da sede de São Paulo, o estádio da sede de Brasília, como é o Mané Garrincha, que gastou muito e hoje não tem grandes jogos, não tem nenhum tipo de evento que faz aquele estádio estar em funcionamento, pois o estádio ele está dando mais prejuízo. Outro estádio que dá prejuízo é o estádio, principalmente o estádio de Pernambuco, Arena Pernambuco. Esse estádio, ele que não fica em Recife, fica na Grande Recife, ele também dá um grande prejuízo, visto que os principais clubes lá não utilizam o estádio, o Náutico, o Sport, Recife e o Santa Cruz. Então, esses estádios, eles não estão sendo utilizados, o de Manaus também. Então, as manifestações, elas ocorreram com essa estratégia de coibir, de não deixar esses gastos gigantescos devido à saúde estar precarizada, a educação, o transporte está precarizado, principalmente, e aí ocorreu essas manifestações no Brasil, pois não havia condições do país receber essas manifestações, essa Copa do Mundo. E também os grandes índices de corrupção do governo do PT, que foi a tônica aí para críticas também. Outro fato de problematização é saber como que essas manifestações se organizavam, né? Que era sem bandeiras partidárias, pelo menos em determinado momento, e também como que eles se organizavam de maneira horizontal, sem liderança e sem partido político, e saber qual o momento que esses partidos políticos chegaram nessas manifestações, se eles participaram ou não. Essa foi uma tônica também da pesquisa. Sendo assim, a cidade do Brasil, sobretudo Goiânia, a pesquisa é saber se eles tiveram alguma presença de anarquistas também, e também saber se eles organizaram com algum conceito, com algum princípio da tradição anarquista também. Outra questão é saber como que ocorria essa precariedade do transporte referente à cidade, né? Referente à segregação espacial que acontece dentro da cidade, a questão da mobilidade urbana. Então, tá, os questionamentos. Deixa eu tirar aqui. Os questionamentos. Os questionamentos que nortearam é como se constituiu a divisão de classe e como ela se relaciona nas jornadas de julho de 2013 no Brasil, quais os princípios anarquistas que estavam presentes nas jornadas, como a cidade se constitui e qual a relação na jornada de junho com essa constituição da cidade, né? Qual a relevância da urbanização dentro da cidade e a relação em relação à luta contra o aumento da tarifa. Então,
essa urbanização, o que é relevante a urbanização dentro da cidade, o que tem a ver a urbanização com as manifestações, né? Então, a gente, a partir daí, existiam outras como qual a relação entre a vida urbana de Goiânia, que era o objeto da pesquisa, a cidade de Goiânia, qual a relação entre a vida urbana de Goiânia com as necessidades dos usuários do transporte público. O porquê se necessita de melhorias no transporte público, o que motiva uma ação direta contra empresas do transporte público e qual as estratégias usadas pelos movimentos sociais, isso em Goiânia, e qual o perfil dos manifestantes atuantes contra a hegemonia das grandes empresas de ônibus. Então, as estratégias, esses elementos, estratégias, organização, tipo de organização que tiveram esses movimentos, que foram fundamental para saber como que eles se estabeleceram, como que eles se alinhavam, né? Então, a partir disso, a gente vai para o capítulo 1 aí do livro, dá uma passada no capítulo 1 para a gente entender que é o capítulo que fala sobre o histórico da cidade. Então, fundamental aí foi uma pesquisa geográfica e histórica também, que é entender como que a cidade ela surge lá no Paleolítico, né? Então, a cidade ela tem esse período do Paleolítico, período histórico, como uma fundamental para a gente entender como que essa divisão de classe vai se estabelecer na história e vai chegar até os dias atuais na sociedade capitalista. Então, a cidade ela se estabelece no período paleolítico, principalmente com algumas situações curiosas, como a gente vê aí a questão da morte das pessoas, né? Nesse período havia o quê? Havia um período de fixação de pessoas. Antigamente as pessoas viviam como nômades, as pessoas que não se estabeleciam em determinado local, e a partir daí elas foram se fixar em determinado local posteriormente, principalmente com a morte de pessoas. Então, o fato que exerceu a fixação de determinado povo era a morte. Quando eles iam enterrar seus parentes, seus entes queridos ali, eles se fixavam naquela cidade, né? Então, esse período aí histórico, cidade não, né? Desculpe, né? Ainda não era cidade, era apenas os aglomerados, os primeiros núcleos que pode se chamar assim. Então, esse período histórico vai demonstrar que a morte de pessoas foi fundamental para se estabelecer as primeiras cidades. Daí vai surgir primeiras cidades, primeiros povos que vão se fixar a partir dos números. Então, aí, a partir disso, a Esposo, a autora, diz assim, que a reprodução do espaço, né, ela vai dizer lá que entendemos o espaço a partir da história e sua perspectiva. A cidade de hoje é resultado cumulativo de todas as outras cidades de antes, transformadoras, destruídas, construídas, enfim, produzidas pelas transformações sociais. Então, a cidade de hoje ela é um resultado desse período histórico aí que ocorreu há muito tempo, no início aí do Paleolítico, que foi o surgimento aí para a geografia entendido como o início das primeiras cidades lá no Paleolítico, que é abordado aí no capítulo 1. Então, ela vai passar, o capítulo 1 vai passar pelo Paleolítico e pelo Neolítico também, que é outro período histórico, que vai dizer, e aí é fundamental, como o Souza afirma,
E uma das primeiras cidades, possivelmente o primeiro assentamento humano a merecer o nome de cidade, foi o de Jericó, às margens do Rio Jordão, na Palestina. Então, foram os primeiros a se estabelecer em uma cidade aí. A divisão de trabalho, a reorganização do sistema, que era fundamental para originar a cidade. Outro fato também é a questão da alimentação. A alimentação, quando o homem ele vai se estabelecer a partir de se alimentar, e o excedente dessa alimentação ele vai utilizar para vender, fazer comércio, usar isso. Isso é uma grande propensão, fica bastante propício para usar nesses elementos aí da cidade. Deixa eu dar uma olhada aqui. Já retorna. Beleza. Então, continuando, esse período é o período da Mesopotâmia, das primeiras cidades na Babilônia, do núcleo estabelecido, do poder central dentro da cidade, dos reis, dos sacerdotes, da arquitetura do lugar. Então, isso simbolizava o poder do rei, como que isso se estabeleceu nas pretensões, os muros, que era o regimento ali que iria fechar, né, a cidade e protegê-lo. Então, isso é fundamental aí para o período ali da região da Mesopotâmia, região ali onde hoje se encontra o Iraque, aquela região que é aonde a gente tinha esse período da Mesopotâmia. Posteriormente veio outros grandes períodos, mas foi isso. E aí a gente pulando um período histórico, que é só para a gente, no primeiro capítulo, a gente entender que a cidade ela surgiu aí, no período da Mesopotâmia, no período, esses períodos históricos, a gente vai dar um salto histórico, surgimento dos burgos, que já é no surgimento do capitalismo, dessa sociedade contemporânea. Então, o capitalismo sai aí do período feudal e ele chega a partir do comércio, como está aqui, que o comércio ele vai surgir como um grande formador de atividade econômica para o capitalismo. Então, a sociedade feudal vai ruir e aí o período capitalismo vai surgir economicamente, né? Posteriormente, o capitalismo vai chegar ao poder político na Revolução Francesa. Mas aí o surgimento dos burgos eles vão se estabelecer a partir dessa expansão de pessoas e acabando com os feudos que era o sistema feudal anteriormente. Nesse período aí do século XVI, século XVII, que vai estar estabelecido aí no surgimento dos burgos, né, da classe burguesa que vai posteriormente ser criada. Então, a cidade no capitalismo, a classe burguesa ela tinha conseguido a destruição dos fundamentos do sistema feudal por meio da implantação do comércio. Então, a atividade do comércio que primeiro surgiu a partir de trocas, os escambos, né, surgiram e aí o comércio e a agricultura foi um grande formador para o capitalismo. A partir do momento que as pessoas tinham a alimentação, se fazia a plantação de alimentos e tinha ali os excedentes, o resto eles conseguiam vender para fazer
comércio. Isso foi também um grande motivador para que o capitalismo surgisse. Então, o capitalismo agora ele se pronuncia por meio de sua produção e comércio e urbanização mundial. E aí a crítica que tem-se na cidade do capitalismo é do Reclus. Então, o Reclus ele vai dizer que ele não via de maneira benéfica essa atividade de fixação humana, porque o ser humano ele perdia a sua natureza ideal de viver. E ele, a partir disso, ele tinha que viver em um fenômeno fechado e tais. Vamos ver a citação. Reclus, então, não adota uma posição fechada em relação ao fenômeno urbano e às profundas mutações sociais, espaciais e ecológicas que o cunham. Ele lembra, por sinal, que em todos os tempos bons espíritos lamentaram a existência das grandes cidades, deplorando o avivamento de tantos camponeses que vão perder em grandes cidades. Então, ele vê que o ser humano ele perde a sua natureza ideal em ir viver em um aglomerado urbano, em se fixar. Ele perde a sua natureza normal, né? A sua natureza seria ideal para se viver. Se antes as pessoas viviam como nômades, sem estresse, sem viver de maneira inadequada, hoje em dia ocasionou que as pessoas têm que viver na cidade e viver em meio a aglomerados urbanos que vão dificultar e trazer várias dificuldades. Dentre elas, doenças, violência, tudo isso que se encontra dentro das grandes metrópoles mundiais hoje. Para isso, o rei que já não via com bom olho essa fixação desses aglomerados urbanos na cidade. Então, aí esse capítulo 2, a partir daí do capitalismo e a urbanização, que foi tratado no capítulo 1, a partir da cidade, se compreender como que surgiu a cidade, compreender como que surgiu a divisão de classe na cidade, né, que se trata no capítulo 1. No capítulo 2, traz aí a urbanização dentro do Brasil, né? Como que essa urbanização ela vai se estabelecer no Brasil. Então, o Brasil ele vai surgir em 1500, enquanto constituído, mas que já existia habitantes, né? Os indígenas já moravam no Brasil. Então, o Brasil ele vai se estabelecer como explorado em 1500 e colonizado nesse período aí. Então, a urbanização brasileira, continuando, então, a urbanização brasileira, ela vai se iniciar primeiramente nos núcleos, como a gente vê aqui, nos núcleos, principalmente no litoral brasileiro. Os núcleos eles vão se dar em Pernambuco, Salvador, litoral baiano, litoral carioca. Os primeiros núcleos eles vão se dar aí na região do litoral. Aí se pergunta-se muito se a gente pode entender que até hoje o Brasil é um país litorâneo ou não. Tem esse debate dentro da geografia se o Brasil é um país litorâneo. O Brasil tem as principais atividades econômicas e os aglomerados urbanos na faixa litorânea. Então, é bem difícil dizer, principalmente depois da Marcha para o Oeste, algumas atividades
que fizeram com que a interiorização no Brasil ocorresse, e houvesse também a construção de Brasília, no século XX, que se estabeleceu aí a partir de trazer aglomerados urbanos para o interior do Brasil. Mas a grande porcentagem de populacional no Brasil é mesmo na área litorânea, também na cidade de São Paulo. São Paulo não é litoral, mas está bem próximo ao litoral, e é daquela região ali próxima à cidade de Santos também. Então, todas essas cidades, elas formam um eixo fundamental para a economia brasileira, né? Para a população brasileira que se encontra na margem litorânea historicamente. Então, a gente vê aí que esse aglomerado urbano ocorre no capítulo 2, principalmente aí nesse período, né? E aí, esse aglomerado, o grau de urbanização em 91, como traz esse mapa, ele se apresenta aí gigantesco, né? Por exemplo, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, onde existe aglomerado urbano, que as pessoas saíram do campo e foram para a cidade. Saíram do campo e foram para a cidade sem estar propícias e adequadamente estabelecendo na cidade. Então, grande parte da população foi viver nas cidades. Aí no século XX, a partir da década de 50, década de 50, 60, 70, década de 80, muito também. Então, em 91, o cenário já era esse que traz o mapa, é a taxa de urbanização, pessoas que saíram do campo e que vivem na cidade, né? Saem do interior e vão para a cidade, é gigantesca, aí em 1991. Deixa eu ver aqui. Então, esse capítulo 2 ele vai falar também sobre o imigrante segregado. A criação dos guetos, das favelas, os cortiços, né? A distribuição desigual do solo vão ser fundamental aí para a criação de violência urbana, né? Segregação espacial, que é o objeto da pesquisa, né? Como que essa segregação espacial, o imigrante vai chegar e não vai ter uma estrutura, uma infraestrutura adequada para que ele possa viver naquela cidade. Deixa eu só retornar. Então, aí ajuda a essa criação dos guetos, né, das favelas, da distribuição desigual. Então, beleza. Então, lá onde a gente fala sobre esse livro ofensivo. Esse livro que a gente vai falar hoje. Bom, motivação fundamental e valor coletivo, tem a ver aí vamos ver.
Então tá, a conjuntura histórica se apresenta pela baixa renda, a falta de ação do poder público, as políticas de habitação inadequadas. Isso tudo fez com que os imigrantes segregados chegassem. E lembrando que o Brasil ele teve um período de grande período de escravos, né, escravização no Brasil a partir da descoberta do Brasil foi gigantesca. Com essa tabela aqui, eu não sei se dá para visualizar, mas ela traz lá as famílias inscritas lá no cadastro único, né? Que é um cadastro de ajuda, o programa de auxílio do governo, né? Do governo brasileiro, o cadastro único, onde existe uma grande quantidade de pessoas que estão inscritas nesse cadastro único, né? Então, ele traz lá a Bolsa Família, algumas coisas lá que vão trazer a renda mensal do salário mínimo das pessoas que estão cadastradas no Bolsa Família. Então, em cada estado do Brasil, né? Rondônia, Acre, Amazônia, Roraima, todos os estados estão aí, e mais o Distrito Federal, estão aí apresentados aí como o combate à fome, sendo no cadastro único do governo federal brasileiro. Então, a gente vê que a dificuldade da população brasileira ela se estabeleceu em 2013 gigantemente, né? Gigantesca, de forma com que a população brasileira estava com uma quantidade de pessoas que chegava a 17 milhões de pessoas que vivem abaixo da miséria no Brasil, e essas pessoas não tinham condições mesmo de pagar um aumento. Pessoas que trabalham, a classe trabalhadora não tinha condições mesmo de pagar o aumento que foi feito na tarifa de ônibus de 2013. E é necessário a gente entender isso, que a população brasileira ela vive aí em estado de dificuldade social e econômica gigantesca. Então, no capítulo 3, aí a gente vai tratar principalmente aí sobre a questão da tarifa mesmo. Então, o capítulo 3, ele é da precariedade de transporte de massa, a reação da população. Então, ele vai tratar aí do antagonismo que a população se estabeleceu enquanto a violência econômica que existe aí. Então, a população brasileira estava exaurida de tanta violência cultural, sem direito à educação, sem direito ao transporte, sem direito à saúde, sofrendo toda essa violência, e o estopim foi dado a partir do transporte público. Então, esses movimentos surgiram na cidade brasileira, principalmente para buscar reter o aumento da passagem de ônibus, né, que era reflexo aí da desigualdade que a gente vê nos outros capítulos e também na sociedade brasileira naquele momento. Claro que aqui é uma apresentação, a gente busca estar colocando alguns elementos fundamentais para a pesquisa, mas em íntegra, aí tem vários assuntos abordados na pesquisa. Então, a luta do transporte público de qualidade foi um fator de que houve essa mobilização, então as pessoas buscavam não apenas abaixar o valor da tarifa, mas buscavam também o transporte de qualidade. E as empresas, elas tentavam, com uma lógica capitalista, sempre buscar o lucro
que era baixar principalmente a quantidade de ônibus e colocar as pessoas em um número baixo de ônibus para poder não ter gasto com seguro, não ter gasto com manutenção do ônibus, não ter gasto com o que o transporte de qualidade necessita ter, né? Principalmente um ônibus que tenha ar-condicionado, você vai ter que fazer a manutenção, então tudo isso é gasto para as empresas. E a empresa, ela não tem essa prerrogativa de ter gasto econômico, ela objetiva principalmente o lucro para poder continuar tendo a manutenção da sua economia. Esse status quo que deveria ser. Então, beleza. Visto isso, existiu uma entrevista de um vereador de Goiânia que ele fala que o problema era principalmente a falta de gestão, a falta de licitação das linhas, a falta de planejamento, fiscalização e controle. Esse é o principal problema. Ele se exterioriza também, exterioriza para o usuário como superlotação, atrasos dos ônibus, conservações de terminais, mas mais do que isso, existe um conjunto de irregularidades na concessão das linhas. Então, existia toda uma problemática de irregularidades aí nas concessões da linha. Isso foi pesquisado pela Peixoto 2000, Valério. Então, eles buscaram visualizar isso dito até por um integrante aí do Estado, dentro da cidade de Goiânia. Então, o ônibus coletivo de transporte urbano presta um serviço na qual o deslocamento torna-se uma mercadoria no capitalismo, fazendo com que a locomoção das pessoas seja tarifada, deixando de tratar a lógica de locomoção como uma ação essencial humana, né? Então, essa lógica de mercadoria no capitalismo, ela vai se dar a partir de fazer com que as locomoções intraespacial da cidade, da metrópole, elas estejam que ser mercadoria, né? Seria um transporte público, mas, na verdade, ele é um transporte que deve ser pago. Lembrando que existem algumas cidades que aboliram a tarifa. No mundo já existem algumas cidades que conseguiram abolir a tarifa de ônibus, chegaram à tarifa zero. Então, o problema em Goiânia ele se estabelecia a partir disso, a partir das concessões das empresas, como a Rápido Araguaia, que é uma empresa da cidade de Goiânia, HP, e também essas empresas estão vinculadas ao governo do estado de Goiás e à prefeitura, né? As concessões elas eram feitas a essas empresas. Goiânia, no dia 25 de fevereiro de 2014, posteriormente a 2013, existe um repórter da TV Serra Dourada, uma TV filiada ao Sistema Brasileiro de Telecomunicações, do SBT. Existe um repórter que foi até os terminais de Goiânia e pesquisaram lá e viram a ação das pessoas com a falta de qualidade do transporte público da cidade. As pessoas disseram que o transporte público era péssimo, a chegada, havia uma quantidade de atrasos, as pessoas tinham um atraso gigantesco para poder chegar no seu trabalho, então isso era tudo uma problemática que as pessoas tinham aí. Então os relatos eram que os passageiros viviam nessa dificuldade de locomoção
urbana dentro de Goiânia, né? Olha lá. Os passageiros diziam que o transporte é péssimo, com ônibus velhos e que quebram na estrada, o que culmina muitas vezes no atraso da chegada dos usuários aos seus locais de trabalho. O repórter presenciou a demora de 50 minutos na chegada do ônibus de uma das linhas que sai do terminal até a plataforma de embarque. Houve ainda a troca feita pela RMTC, que é a empresa que rege o transporte na cidade de Goiânia. Então, essa problemática foi vista pelo esse repórter. Outra coisa também que acontece muito, né, nas linhas é o abuso sexual, principalmente ocasionado por homens contra as mulheres também. Então, as mulheres reclamam muito desses abusos que acontecem no trajeto aí da viagem, né? E também a superlotação, o momento de entrada, que as pessoas vão entrar para o ônibus, a entrada para o embarque, é bastante problemático e há uma grande dificuldade para as pessoas, principalmente as pessoas que têm alguma, alguma algum problema físico, alguma deficiência, né? E as pessoas idosas também, e crianças são as que mais sofrem no momento do embarque nas principais cidades. Então aí a gente vê que o ônibus convencional ele é feito por uma carroceria de qualidade montada em cima de um chassi de caminhão, né? Isso que é a estrutura do ônibus convencional que é utilizado no Brasil. Então, esses ônibus brasileiros ele tem aquela estrutura arcaica ainda e que não propicia nenhum tipo de conforto para os seus usuários, né? Então, aí a suspensão é dura, os degraus altos, as portas estreitas, a roleta é mal posicionada, são fatores que incomodam os passageiros e dificultam seu acesso e ingresso. Esse veículo recebe péssimas notas em relação ao conforto, ambiente psicossocial, facilidade de transportar pertences, sobretudo de ruído. Somente o automóvel polui mais que o ônibus em relação ao número de pessoas transportadas. Então, um alto grau de poluição também, que acontece, né? A frequência é boa apenas nos corredores. A pontualidade e a velocidade também costuma deixar muito a desejar. Então, quando a velocidade do ônibus não tem corredores adequados também para o ônibus circular dentro da cidade, e isso dificulta muito quando o ônibus ele tem que transitar em meio aos outros carros, né? Os outros carros de passeio, os carros com automóvel. Então, visto isso, toda essa problemática no Brasil, a gente chega aí até a cidade de Salvador, que foi uma cidade das primeiras que fizeram algum aglomerado nas manifestações de 2013. Mas antes disso, Salvador iniciou mesmo em 2004. Então, em 2004, Salvador já tinha uma grande propensão para o que vinha a acontecer em 2013, né? Então, as manifestações de 2013, elas não foram um ponto fora da curva, algo que aconteceu do nada. Então, em 2004, Salvador já é uma cidade de luta, aí, como a gente coloca. No capítulo
3. Então, essa cidade ela já estabelecia aí. E um grande movimento foi chamado a Revolta do Buzu, né? Que originou principalmente dos estudantes que tinham um pedido, né, que era reivindicar a queda novamente da tarifa, e pelo pedido de que fosse apenas R$ 1. Contudo, a autonomia do movimento logo foi perdida com a entrada de militantes da juventude e partidos políticos. Esse movimento da Revolta do Buzu em Salvador, ele foi iniciado por estudantes, mas que existiu também outros integrantes aí de partidos políticos da juventude socialista brasileira, né? Que alguns da juventude integrantes, como o PSTU, o Partido Brasileiro, PSTU, a UJS, que é a União da Juventude Socialista, a UBS, que é a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, foram à prefeitura e, dessa forma, as entidades e partidos estudantis conseguiram furar o movimento. Então, as manifestações, elas ocorreram e esses outros grupos de juventude política, em determinado momento, entraram, isso em 2004, conseguiram furar e conseguiram conversar junto à prefeitura por elas mesmas, não sendo representativo isso dentro do que se deveria ter para a quantidade dos usuários. Então, eles não dialogaram com os usuários e foram negociar com a prefeitura, né? Então, em 2004, na medida que os estudantes sentiram o aumento de 20 centavos, impediram a circulação do ônibus na cidade por vários dias, havendo confronto com a polícia. Não foi isso que ocorreu. Existe um documentário, A Revolta do Buzu, que apresenta que os estudantes de Salvador tiveram o apoio da população, da classe trabalhadora de Salvador. As manifestações foram entre o final de agosto e o começo de setembro de 2004. Na medida que os estudantes sentiram o aumento de 20 centavos e impediram a circulação dos ônibus na cidade por vários dias, havendo confronto aí com a polícia. Isso em 2004. Então, em Salvador, no dia 1/9 de 2004, uma segunda-feira, os estudantes pararam a cidade, a capital baiana, né? E resultou numa grande repercussão nos jornais locais e chegaram aos noticiários de grande mídia nacional. Os políticos ficaram em situação difícil, sem saber o que fazer. Dessa forma, o prefeito, na época João Henrique, de Barradas, ele culpou aí o ACM, que é o Antônio Carlos Magalhães, que era o governo naquele período, de não ter devidas precauções aí para não deixar essa dificuldade ocorrer dentro da cidade de Salvador referente ao transporte. Então, na segunda-feira, dia 1/9, fecharam as estações da Lapa, a mais movimentada da cidade. Pela tarde, tentaram participar da reunião do Conselho Municipal de Transportes, mas foram barrados. Foram, então, para a frente do maior shopping da cidade, posicionando toda a cidade. 3 estudantes foram presos. Na terça-feira, 2/9, as manifestações pararam o trânsito durante todo o dia. Na quarta-feira, 3/9, uma comissão negociou o acordo com a prefeitura, conseguindo fazer avançar algumas propostas, mas sem conseguir a redução da tarifa. Principal reivindicação dos insatisfeitos. Centenas de estudantes interditaram a Estação da Lapa até às 8h30 da noite, na quinta-feira à tarde. 4/9, a polícia age com a violência em alguns locais.
e é feita uma assembleia dos estudantes. Na segunda-feira, dia 5, os protestos continuaram, parando apenas ônibus. Isso é do coletivo CMI. Então, existiu aí dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dias sequenciais, que fizeram com que existia a comissão, a assembleia dos estudantes e também a violência policial. Até 3 estudantes de Salvador foram presos, né? E acabou ocasionando isso aí. Como se nota, a cidade de Salvador se encontra travada e com séria dificuldade de locomoção urbana. Antes disso, as ações não conseguiram manter a revogação da tarifa por muito tempo, logo retornou ao aumento. Então, essas ações dos estudantes, elas não conseguiram revogar também o aumento da tarifa muito tempo em Salvador, não. Logo se retornou aí ao valor normal. Valor normal não, valor que estava estabelecido lá, né? O do maior 20 centavos, e nem os estudantes também conseguiram pagar apenas R$ 1 na tarifa também, em Salvador. Em São Paulo, houve um aumento combinado entre a prefeitura e o estado, e a tarifa havia subido do ônibus do metrô paulista. Isso agora em 2013. O MBL, que é um movimento de passe livre, eles vinham com atuação já há 8 anos, desde 2005. E se organizou compreendendo que o aumento da tarifa na cidade mais populosa do Brasil não haveria de ser aceito passivamente. Então, o aumento da tarifa em São Paulo, ele foi combinado pela prefeitura, pelo metrô, pelo transporte de metrô em São Paulo, também teve um aumento da tarifa de todas essas empresas aí. Na necessidade, os militantes, então, atuaram, né? A maioria eram estudantes, conseguiram dialogar com a classe trabalhadora e se encontravam sem condições de pagar R$ 3,20 pelo serviço prestado, além da integração, que já alcançava o valor de R$ 5,00 na capital. R$ 5,00. Na capital, o valor gasto no transporte público foi de 31% do salário mínimo do paulistano nos 24 dias úteis do mês. Então, o valor chegava a ser ao valor total de R$ 5,00, que é muito. Cheguei a 31% para São Paulo. Existe uma entrevista de um membro, Lucas Monteiro de Oliveira, que ele era do MBL, ele foi entrevistado pela Roda Viva, que é um programa da TV Cultura de São Paulo, e aí eles entende-se que o aumento ocasionaria na exclusão urbana e que o transporte público e a locomoção urbana é essencial para a vida na cidade, foi o que foi dito lá. Conscientes de que havia necessidade de modificar a maneira de se manifestar, os manifestantes atuarem, os protestos foram diferentes em outros meios de organização. E aí que apareceu a tática Black Bloc, que um confronto se estabeleceu aí com a polícia. Sakamoto diz que Alckmin e Haddad, que demoraram demais para tomar as decisões e revogar e frear o caldo que entornava, ajudaram a agravar a situação de descontentamento com a classe política. E se vão todos, era o que falavam, né? E aí é um grande propício para a gente pensar como que essa tática Black Bloc, que é uma tática que surgiu na Alemanha, ela aparece no Brasil e ela se estabelece como
uma maneira horizontal de organização, sem centro de decisões, e ela ocorre apenas na hora das manifestações, né? Na hora dos atos. Então, elas ocorreram a partir de dizer que se vão todos, que não ia ter defesa nem do Haddad, nem do Alckmin, nem do governo, nem da prefeitura. São Paulo, todos deveriam ser culpados pela essa precariedade no transporte público em 2013. Ocorrido assim, a partir disso a gente vê que a mídia ela tratou pejorativamente os movimentos de, que criticavam, que iam contra o aumento da tarifa. A mídia ela fez com que se criasse a opinião pública a partir do vandalismo, da, da baderna. Então, a partir disso, existia um comentarista da Rede Globo, Arnaldo Jabur, que fez uma declaração no Jornal da Globo, que eles diziam que eram pessoas violentas, pessoas de ódio, pessoas criminosas, que queimavam ônibus, que a causa não podia ser por causa de 20 centavos. A grande maioria dos manifestantes eram filhos de classe média. Então ele falava, tentava deslegitimar o que as manifestações traziam, né? Que eram pessoas de periferia, que não tinham possibilidade de pagar a mais, que eram pessoas de filhos de classe trabalhadora, estudantes, trabalhadores, e não tinha essa condições de estar pagando o valor que as empresas queriam. Então ele tenta aí legitimar, dizendo que era filho de classe média, né? Que era, os manifestantes eram de classe média. Então essas ameaças como o coquetel Molotov, que ganharam muito mal, que pegaram muito mal, ele dizia que era uma violência muito agressiva, e era uma imensa ignorância política, né? Que era o que o Arnaldo Jabur falava. E aí tem o comentário inteiro dele. Bem, em resposta a isso, existiu um grupo de hackers que fizeram um comentário dizendo que, respondendo o Arnaldo Jabur, que havia dito que uma conta matemática referia aos 20 centavos a mais na tarefa de ônibus, colocando uma conta de ida e volta para o local de trabalho dos paulistanos de 40 centavos a mais por dia. Ele explica que a semana possui 6 dias de trabalho para cumprir 44 horas na CLT. Essa soma alcança o valor de R$ 2,40 por semana, ou um valor mensal que chega a R$ 10 a mais no bolso do trabalhador. Então, aí esse grupo de esse grupo da internet falou que fez essa conta matemática que o trabalhador ele tinha que pagar R$ 10 a mais no bolso do trabalhador, né? E esse valor faz falta para quem ganha menos de R$ 700 por mês para sustentar a família, mas que não é a renda do comentarista da Rede Globo. Então, aí as pessoas ganhavam pouco e isso teve um aumento muito grande no orçamento do trabalhador paulistano. Deixa eu...
Bem, então, avanços e possibilidades, né? O MPL, ele, Movimento Passe Livre, ele tinha algumas filiações com algumas unidades partidárias e isso dificultava muito aí com que ele pudesse ter ligações de fato com a manifestação mais periférica, né? Então, isso é uma crítica que vai ser estabelecida ao grupo MPL dentro aí de São Paulo. Então, existem alguns movimentos que possuem ligação política, como a UJS, a UNE e a CUT, entre outras, né? E que estavam ali também participando do movimento MPL. Bom, aí chegamos ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele tem um caráter mais violento. Ele, em 2013, os Black Bloc, essa tática ela foi mais usada dentro do Rio de Janeiro. Então, a tática, segundo o Ned Ludd, ele vai dizer que a tática era contra as ações econômicas do capitalismo, os símbolos culturais e sociais que atendem o Estado, a classe média, a classe capitalista, que não atende a segregação, os segregados sociais da periferia. Então, no Rio de Janeiro, essa tática do Black Bloc ela vai ser bastante utilizada a partir de destruição de alguns símbolos capitalistas também, como banco e outros símbolos que não representam a classe trabalhadora e representaria apenas o Estado. Então, o adepto dessa ideologia no Rio de Janeiro ela vai ter uma massificação, uma ação mais efetiva e violenta no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro chegou num nível de insatisfação muito grande, tanto que chegou até o pedido de tirar o Cabral, que era o Sérgio Cabral, que era o governador do Rio de Janeiro. E, posteriormente, teve prisão concedida. Então, o Sérgio Cabral ele foi bastante criticado aí no governo nesse período de 2013. Então, foi criado um movimento específico chamado Fora Cabral, e aí ele foi criticado pelos manifestantes, pela manifestação de 2013. Teve algumas coisas também, como Ocupa Câmara, a ocupação da aldeia Maracanã, que era uma aldeia do Museu do Índio, ao redor do Maracanã, do estado de Maracanã, e as pessoas e a FIFA e o governo brasileiro tiraram os indígenas dali. E aí desabrigaram, e aí teve esse momento de conflito e ocupação na aldeia Maracanã. Então a Copa, que era uma construção, né, o Museu do Índio, que havia sido demolido para a construção de um empreendimento visando a Copa do Mundo de 2014. Todo esse complexo chegou até os Jogos de 2014. Lembrando que isso aí a gente está em 2013, o período ali da Copa das Confederações.
Então, tudo isso aconteceu ali no Rio de Janeiro. Então, bem, Goiânia, que é o objeto foco, é o caso específico. Então, Goiânia, a cidade de Goiânia, ela tinha aí, a tarifa ela sai de R$ 2,70 e ir para R$ 3. Então, aí o que aconteceu, eu fui entrevistar 3 pessoas que atuaram nas organizações, manifestações, e essas pessoas diziam que o movimento era antipartidário, que existia autonomia, que a organização se tratava de uma maneira horizontal, e se tratava também de estudantes e de usuários de transporte coletivo na cidade de Goiânia. Então, a tarifa ela sai de R$ 3,70 em 2013. Em julho, a ideia era de R$ 3,70 para ir para R$ 3,70 não, R$ 2,70 para ir para R$ 3. Aí uma foto de Goiânia. Esse é uma foto de 2 ônibus. Bem, então o entrevistado número 1, ele fala que a organização, as organizações, os manifestantes se organizavam de maneira horizontal, que faziam comissões para se estabelecer como organizações mais coesas, né, que pudessem organizar uma maneira mais efetiva dos atos. Então, existiam comissões que ficavam a cargo de determinado setor que tinha que fazer, um fazia um tipo de panfletagem, outro fazia segurança nos atos, outro fazia outro tipo de coisa. Então, a organização em Goiânia ela partia dessa maneira horizontal e criação de comissões quando necessário se organizar a partir do voto. Então as pessoas elas colocavam a pauta e aí eles falavam como que ia ser essas pautas, chegando a organizar o que se deveria fazer. O entrevistado número 2, ele conclui que não existia ideologia, direção clara dentro dessas organizações. A luta se dava pelas ações dos autonomistas, que eram pessoas não autonomistas, da tradição autonomistas, mas pessoas que se diziam autônomas de maneira antipartidária, né? E que tinham autonomia de decidir por si próprio, algo assim. Essa discussão de pauta com comissões de divulgação de empresa, com comissões de divulgação de imprensa, arrecadação de dinheiro, carro de som, era anti-governo, bem abstrato, sendo os participantes do partido político. Ou seja, poderia ter pessoas que participavam de algum partido político, mas as pessoas não se estabelecia como partido político dentro das manifestações, eles não levantavam bandeira política. As ações também contou com a participação de secundaristas, estudantes do ensino médio da cidade, viram a necessidade de estar lutando contra o aumento que se considerava absurdo para o padrão de vida dos estudantes filhos de família da classe trabalhadora. Aí mais uma foto. Aí, 2013, essa foto. Os atos. Goiânia teve o primeiro
primeira manifestação de ato, que vai ser dito, propiciava isso, organizado pelos movimentos. Um deles, a paralisação de motorista, aconteceu no dia 1º de maio de 2013. Então, a greve dos motoristas na região metropolitana foi bastante categórica aí. A partir desse estímulo, 8 de maio, os manifestantes saíram para a praça cívica da cidade e, nesse primeiro ato, surpreendendo as autoridades policiais pela quantidade de estudantes que ali estavam, as formas simbólicas de manifestação deram a tônica do movimento. Houve queima de pneu, bloqueio do maior cruzamento da cidade por mais de 3 horas e a presença de uma representante da CNTC. Mas o ato mesmo, né, ocorreu aí organizadamente no dia 8 de maio, quando o movimento saiu da Praça Cívica, que é uma praça no centro da cidade de Goiânia, que é uma praça fundamental na construção da cidade, e seguiram para o cruzamento mais do movimento da cidade, né, que é a Praça do Bandeirantes, fica próxima. Nesse primeiro ato, surpreendendo as autoridades policiais pela quantidade de estudantes que ali estavam. Forma simbólica dos manifestantes era a tônica do movimento queima de pneu. A data foi confirmada pelo entrevistado do número 1 e foi dito que ele saiu da Praça Cívica até a Praça da Bandeirante, que é o ponto central da cidade. Nesse ato foi preso um membro, uma pessoa do movimento punk que ali protestava, havendo bandeiras e símbolos anarquistas que fazia o conceito de ação direta. Foi a tônica do movimento realmente. Existiu outra manifestação na Praça A, que é uma praça onde tem um terminal, na cidade de Goiânia. Essa manifestação foi ainda de caráter mais violento e foi onde o manifestante disse que ele apanhou muito nessa praça A. Então, o número de violência, ou a violência, né, nesse dia desse ato, na Praça A, foi gigantesco, 2013. Foi muito grande. Então, isso foi confirmado pelo entrevistado do número 2 aí na pesquisa. Então, os militares, eles reprimiram aí, de maneira veemente aí, essa manifestação na Praça A, na cidade de Goiânia. Beleza, aí existiu mais alguns atos, mas, assim, de síntese, a gente vê que seja necessário assim, citar para uma apresentação apenas algumas como fundamentais. Assim como várias cidades foram pesquisadas, como João Pessoa, Fortaleza, Porto Alegre, Florianópolis, só que aí, para a gente ter uma síntese assim, dos principais acontecimentos, assim, eu escolhi colocar aí essas cidades, Goiânia, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. Isso ficaria muito gigantesca aí essa apresentação para a gente estar visualizando. Então, a organização em Goiânia ela se dava a partir de uma gestão interna das pessoas. Então, as pessoas mesmo elas teriam que se organizar e sem nenhum tipo de liderança ou uma gestão superior, elas teriam que fazer acontecer ali os atos de maneira horizontal e autônomo referente a buscar melhorias no transporte público.
Então, a ideia de antipartidarismo, que era ligada ao anterior, né, da autonomia. Isso tudo foi feito dentro das organizações dos manifestantes. E também a prática coletiva, né, desde que tudo era decidido de modo coletivo, então necessitava ter assembleias coletivas para saber como que essas pessoas teriam que decidir os passos que eles deveriam dar. Então, aqui eu coloquei umas mudanças que ocorreu das cidades que eu falei. Depois de 13 anos, Salvador vive um estado de reajuste da passagem, no mês de junho de 2015. Então, de 2013 a 2015, houve um reajuste aí de 8,92%. Alguns valores se apresentavam com valor elevado. Vamos a eles. Além do padrão de R$ 1,50, na capital existem também valores para cada empresa que circula na região metropolitana, que são distintos. Salvador tem algumas linhas que são diferenciadas, havia pelo menos, e algumas linhas elas têm uma taxa e ela tem outra taxa. O movimento de São Paulo se encontra à procura de outra estrutura, mas os manifestantes estão em luta contra a questão ligada à educação pública no momento. Isso em 2015, lembrando. O movimento hoje não se encontra com a mesma atividade anterior, mesmo com aumento nesse ano de 2015. Por exemplo, o metrô, que subiu de 3,50 e é chamado de integração. E a chamada integração de R$ 4,75 para R$ 5,45, isso em 2015. Então, em 2013 já tinha um aumento, né? Em 2015 saiu o metrô, por exemplo, de R$ 4,75 para R$ 5,45. E aí ocasionou em 2015 que não conseguiram se organizar novamente para ter o estopim disso. Já o MPL sempre esteve em luta desde a fundação em 2006, se encontrando com diversos atos de rua à procura de intensificar a procura incessante pelo passe livre a todos. Então, a partir de 2013, o MPL ele buscou cair nessa pauta de passe livre na cidade de São Paulo, que era o que reivindicava. O Rio de Janeiro ele entrou num estado de luta jurídica a partir daí, a partir de 2013, uma luta mais no campo jurídico que se estabeleceu. Então, houve, no mês de junho de 2015, a derrubada da tarifa de ônibus, em primeira instância, referente ao aumento do ano de 2014, que era de R$ 3,00 e foi para R$ 3,40. Então, essa do Rio de Janeiro de 2014, que era R$ 3,00, ele já tinha subido para R$ 3,40, isso a tarifa de ônibus. Isso de 13 para 2014, que é o período analisado. Os entrevistados falaram no Rio de Janeiro sobre a auto-organização, né? O movimento se encontrava mesa na frente. Isso em Goiânia também ocorreu. Então, as falas eram todas coordenadas, se a necessidade de voto, havia necessidade de voto. Isso em Goiânia, né? Goiânia que tem estabelecido isso.
Bom, referencial teórico, né, da pesquisa, eu trouxe para vocês aqui, referencial teórico. Aí ele cai no campo mais urbano, social, econômico, que foi as categorias que foi norteadoras aí dessa pesquisa que foi suscitada. Então, a cidade, então esses elementos aí. E a gente chega ao fim aí dessa apresentação. Eu espero que tenha sido, de alguma maneira, proveitosa, que traga algum proveito para a gente refletir sobre as manifestações de 2013, como que ocorreu. O livro também está sendo vendido até hoje, tem PDF também para quem quiser ler. Está disponível nesse vídeo aqui, lá nos comentários. Então, quem quiser estar lendo e adquirindo o livro também está lá. E a gente continua aí com essa série de exposições nesse momento de pandemia que vive o Brasil. E aí, para que a gente consiga aí tá demonstrando as nossas pesquisas, o que a gente busca de maneira que possa ajudar aí a, a pensar e a orientar aí somente a classe mais explorada e mais segregada. Então, fica aí o agradecimento a todos que viram em determinado momento o vídeo e vão ver, e que quem já leu a pesquisa, quem adquiriu o livro, quem tem o livro. Então, fica o agradecimento a vocês que buscam entender sobre, realmente sobre as pessoas que estavam na periferia em 2013 que não conseguiam pagar esse aumento da tarifa e também não conseguiam estar usufruindo da cidade, não conseguiam chegar até um denominador comum aí com a classe burguesa. Então, todos que sofreram de alguma forma naquele período, de 2013, todos que sofreram, todos que lutaram, então essa pesquisa sempre foi para ajudar as pessoas a refletir sobre isso, e ela traz homenagem às pessoas que foram presas, pessoas que morreram, por exemplo, ter pessoas no Rio de Janeiro que foram mortas de gás lacrimogêneo. Então, as pessoas que tiveram a luta nas manifestações, essa pesquisa ela foi para essas pessoas mesmo, né? Foi estabelecida para trazer a importância, a relevância de quem buscou melhorias para a classe trabalhadora, para quem não tinha condições e quem não tem, né, na divisão de classe capitalista, e foi isso que aconteceu. Então, agradeço aí vocês, que consigam aí todos nós sair desse momento aí difícil aí, que está ocorrendo aí. Eu vou fechar. Obrigado a todos.